Aleluia, Jesus. Tu és bom, Pai. Todos acharam? Então vamos ler? Ora, como recebeste de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crendo em ações de graça. Ah, Pai, a tua palavra foi lida. Agora, Senhor, me ajude a ministrar, meu Pai. Todo o tempo que eu diminua e que o Senhor cresça, apareça, meu Pai, glorifique o teu nome, exalta o teu nome, e que nessa noite, meu Pai, o seu nome seja assim glorificado, fortificando teus filhos, dando sabedoria, entendimento, meu Pai. Desde já nós repreendemos o comichão, ó Deus, o espírito, meu Pai, da preguiça, da fadigagem, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Nós convidamos o Espírito Santo de Deus, já está aqui, permanece e nos conduza nessa ministração, em nome do Senhor Jesus. A Igreja Santa Amada diz amém. Vamos assentar, dando glória e aleluia. A gente não pode esquecer, né, pastora? Dando glória e aleluia, nossa bispa. Amém. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Como recebeste de Cristo, né, como recebeste de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Então ele está nos convidando, nos alertando. Aquilo que nós temos aprendido através da palavra do Senhor, né, dos mandamentos dele, que nós devemos andar, né, ser verdadeiramente, né, cristão em Cristo. Que a gente venha assim resplandecer a glória de Deus, que a gente venha ser exemplo, espelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso Deus. E ele disse, nele, em Cristo, sejam ratificados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruído, crendo em ações de graça. Nós somos instruídos nessa igreja? Somos instruídos. Então vamos andar como a palavra nos orienta, nos ensina. Então no dia de hoje nós vamos falar da igreja de Colossenses. É a carta que Paulo enviou à igreja de Colossenses, à cidade de Colosso. A carta foi escrita por Paulo e juntamente com o apóstolo Timóteo, por volta do ano 60 a 62. Eles estavam presos na prisão em Roma. Olha aqui como diz, vamos ver o capítulo 1, com o que é que ele diz? Para a gente confirmar o que nós estamos falando. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, os dois escreveram esta carta. Paulo não escreveu sozinho, os dois, né? Aí ele faz assim, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E aí ele sauda os irmãos com a graça, a paz, a vós outros, da parte de Deus Pai. Era a maneira de Paulo, assim, se dirigir aos irmãos, sempre abençoando com a paz de Cristo, né? E aqui a gente está vendo o que nós falamos agora. Essa carta foi escrita aos Colossenses por Paulo, juntamente com João, e eles estavam presos. Ela foi enviada à igreja de Colosso, que a igreja de Colosso, ela ficava na antiga Grécia, e hoje é a Turquia. Essa carta foi enviada aos Colossenses, mas também com a leitura, a gente vai seguir, a gente vai ver que Paulo também enviou essa carta também para a igreja de Laodiceia. Ele mandou. E Paulo fala muito nos Colossenses e cita também a igreja de Laodiceia. Qual é o propósito dessa carta? A carta que Paulo mandou era para combater a heresia que estava surgindo nas igrejas naquela época em Colosso. Eles faziam aquela mistura do cristianismo com a filosofia humana, o legalismo judaico e prática mística. Será que a gente vive isso hoje? Será que a gente vive hoje mistura de religiões, né? De prática? A gente vê uma pessoa em uma determinada religião fora totalmente do cristianismo, mas aí quer fazer a mesma coisa, imitar. E Paulo, assim, ele está chamando a atenção dos Colossenses, que hoje é para nós. Ele diz que em Cristo nós tem toda a plenitude, nele há tudo. A gente não precisa buscar seita, a gente não precisa buscar determinadas heresias, né? Práticas místicas,
Nós não precisamos nada disso. Porque nós somos imagem de Cristo, nós somos redimidos por Ele, e por Ele é todas as coisas. Ele supre todas as coisas, Ele é a plenitude de todas as coisas. Eu estava vendo uma ministração do bispo, 2 semanas atrás, ele falando da plenitude. O que é plenitude? Plenitude é quando tudo está completo, tudo está no seu tempo. A gravidez, né? Não foi nem esse exemplo que ele deu outro exemplo que ele está falando, porque Cristo não veio no Antigo Testamento, porque haveria necessidade da plenitude, do processo de tudo chegar até Cristo, né? Ou todas aquelas situações. Então ele fala, a plenitude é isso, quando nós estamos cheios, mas nós precisamos estar cheios de quê? De Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele até diz assim, né? Que não nos embriaguemos com bebida forte, mas estar cheio do Espírito de Deus. Então, uma mulher grávida, ela pode ter um neném antes do tempo? Não. Se ela tiver, ela perde o neném. Então, a plenitude é esse, quando completa toda a fase, até a formação do bebê, para que ela venha ter o filho. Nós temos exemplo das nossas 2 obreiras que estão grávidas, mas estão esperando o tempo, porque tem o cumprimento tantas semanas, né? Tantas semanas para chegar o 9 meses, para daí completar o tempo. Isso é a plenitude. Então Jesus, ele nos preenche com toda a plenitude de graça, de misericórdia, de amor. Nós não precisamos daquela caixinha de surpresa, né, que vem aquela mensagem para ter nosso dia. Nós precisamos, quando acordarmos, buscar a Deus e ir na palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Nós estamos trazendo Ele para nós. Aí a gente fica cheio da plenitude de Deus. Então Paulo fala dessa heresia. Então ele queria também fortalecer os crentes da supremacia de Cristo, que é isso que eu falei. Ele fala, fortalecidos em Cristo. A gente vai ver isso aí no capítulo 1, 17, quando ele diz aqui, olha, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então nada é maior do que Deus. Não tem nenhuma prática, não tem nenhuma religião, até porque Cristo não veio pregar religião, Ele só falava o quê? Do reino de Deus, da salvação eterna. Toda a pregação de Jesus foi o reino de Deus. Então nós precisamos assim voltar para a palavra, viver a palavra, como nós lemos aqui no versículo 16, né? Radificados nele, edificados. Como é que nós vamos estar edificados? Buscando a palavra, vivendo a palavra, vindo para a EBD para aprender, porque não só ler, e não só, hoje nós estamos praticamente no segmento da EBD, mas o culto evangelístico é um culto diferente, mas na EBD a gente vem aprender, e a gente precisa disso, para poder a gente estar edificados neles, e confirmados na fé, instruídos, assim nós vamos crescer em ação de graça. Paulo queria fortalecer a igreja, tirar o desânimo, que a gente não viesse olhar as circunstâncias, mas sempre estarmos olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A igreja foi fundada, provavelmente, pelo Epáfras. Epáfras era um ancião, não sei se ele era bispo da igreja, mas era a pessoa que cuidava da igreja de Colosso. Ele era um colaborador de Paulo, lá na cidade de Colosso. A gente pode confirmar isso também no capítulo 1, no versículo 7, quando ele diz aqui, segundo foste instruído por Epáfras, o nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro em Cristo. Então ele está dizendo que Epáfras era um fiel ministro de Cristo, ele não saía da palavra, ele era uma pessoa metaberel, falava da palavra de Deus, e ele era essa pessoa que cuidava da igreja em Colosso. Ele era a colaborador de Paulo, e ele diz que Epáfras, ele instruía o povo. E na igreja São Gonçalo, e a igreja aqui em São Gonçalo, tem alguém que instrui? Nós temos um Epáfras, ali, ó, de azul e preto, que instrui. Está aqui, né? O anjo da igreja, Deus escolheu ela, deu a ela o cajado que era do nosso pastor, e ela, com fidelidade, amor, dedicação, ela tem nos instruído, assim como Epáfras instruía. Paulo diz
conforme está instruído pela Epáfra. Ele não era negligente na palavra. Então ele estava chamando aquelas pessoas, eles tinham orientação, mas estava se envolvendo com as coisas do local. As instruções, porque até estava na Ásia, ali tinha várias adoração, várias práticas religiosas, não é isso? A gente viu quando Moisés estava atravessando, né, tirou o povo do Egito, o povo no momento que Moisés subiu para falar com Deus, eles automaticamente eles voltaram para o Deus egípcio e cobraram de Arão fazer um Deus para ele. E ainda diz que aquele Deus que eles fizeram foi que ajudou ele a atravessar. Quer dizer, ele desmereceu toda a glória de Deus. E às vezes nós estamos na igreja e estamos vivendo as práticas do mundo. E Paulo está aqui falando, naquela época, para os colossenses. E hoje ele fala para nós. Porque Jesus está aí, chegando. E no capítulo 1, ele vai falar da supremacia de Jesus. O que ele quer dizer? De 1 a 15, você pode até ler até mais, todo coisa. De 1 a 15, ele vai ler aqui, olha. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é o primogênito? Jesus, né? O Deus invisível. Jesus, ele veio e se manifestou como homem. Mas o nosso Deus continua invisível. Mas ele existe? Existe. Né? E Jesus, ele está dizendo que Jesus é a imagem de Deus invisível. Ele veio como homem, na imagem de Deus. E quem é a imagem de Deus hoje? Eu e você. Somos nós, igreja do Senhor. Nós somos uma imagem. As pessoas têm que olhar para nós e ver o Cristo que nós servimos. Nós não estamos aqui por nada, não. Nós estamos aqui com o propósito de servir ao Senhor e levar a palavra dele, como foi ministrada e como foi cobrada pelo evangelista. Sair daqui, falar de Deus, falar desse Cristo, falar deste amor incondicional, que nem o amor de mãe chega ao amor de Cristo, que é incondicional, porque a gente sabe que tem muitas mães que não amam seus filhos, abandonam, porque o próprio Jesus, Deus, ele falou através do profeta Isaías, ainda que a mamãe, né, que está amamentando seu filho, abandone, eu jamais abandonarei vocês. Quer dizer, Deus falando, ele não nos abandona, mas a mãe pode. Então o amor dele é incondicional, é aquele amor que eu não merecia, vocês não mereciam, mas ele se deu por mim e por você, e por nós. Ele morreu na cruz para a remissão dos nossos pecados, para que nós fôssemos, entendeu? Ser aceito como filho de Deus e ganhar a vida eterna, porque nós estamos aqui para viver uma vida eterna com Deus. Nós não queremos viver nossa vida eterna no lago de fogo, é com Deus. Mas para isso eu preciso, como está aqui no versículo, né? Andar nele, ser radicado nele, ser edificado nele, ser confirmado na fé, viver na fé. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, nós vivemos na fé. Nossa fé é que a igreja aqui está cheio, né? Cheio, não importa que eu não esteja vendo, mas os anjos do Senhor estão aí assentados, ocupando a cadeira de quem vai estar aqui, salvo, através da minha palavra, sendo levada a eles, e a sua palavra de evangelização, quando nós vamos apresentar esse Deus invisível. Se lembra que Paulo, quando ele estava lá na Grécia, havia vários deuses, mas aquele povo tinha um altar de um Deus invisível, e Paulo tinha o Deus dele, que era invisível para ele, mas ele conhecia, e nós conhecemos o nosso Deus que nós servimos. E Paulo apresentou a ele o quê? Vocês estão com o altar do Deus invisível. O Deus invisível que você não conhece é este Deus que eu te apresento. E aí ele falou do Deus, e você vê que pessoas foram o quê? 3.000, depois 5.000 foram salvas, libertas, porque eles passaram a conhecer esse Deus invisível, mas que na verdade para nós ele só é visível aos nossos olhos carnais. Espiritualmente nós vemos ele, porque nós estamos com ele, ele está conosco. Amém, igreja? Glória a Deus. No capítulo 1:19, ele diz aqui, olha, falando da supremacia de Deus, ele diz aqui, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então nele está tudo, tudo é por ele, tudo foi por ele e tudo foi criado por ele.
E Ele está desde a criação do mundo. Né? O Senhor, quando criou o mundo, Ele disse, façamos. Então, Jesus estava lá. E a plenitude dele é que nos alcança, que nos liberta, que nos salva. Isso Paulo está trazendo para os Colossenses. Para que não venha se apegar às coisas do mundo. E nós também. O mundo está cheio de novidades. E nós temos que... Paulo diz que nós devemos conhecer tudo e reter o que é bom. E vamos reter o que é bom na nossa vida cristã. Amém? Ele fala também do papel de Cristo na criação da reconciliação, porque Cristo veio nos reconciliar. Reconciliar com quem? Com Deus, que nós estávamos afastados, porque nós não vivíamos no pecado. E o que afasta o homem de Deus? O pecado. E Cristo, ele veio nos reconciliar. A gente vai ver isso, quando ele fala isso, aí mesmo no capítulo 1, no versículo 20 e 22. E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, não foi pelo sangue? O sangue foi derramado aonde? Na cruz do Calvário. E através da cruz ele disse o quê? Quando ele estava lá derramando seu sangue, no último suspiro ele disse, está consumado. Tetelestai, está consumado. Consumado o quê? Ele nos resgatou, ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje é a mesma coisa. Ele está sempre nos trazendo para a luz dele. Porque ele diz que aquele que é dele, ele não deixa se perder. Ele está lá buscando, mas precisa também que eu queira. Porque a gente tem que entender, queridos, que não é porque você aceitou o Senhor Jesus que você está salvo. Está salvo quando aceitou Jesus, mas permaneceu obediente à palavra, vivendo a palavra de Deus, vivendo o evangelho. Aí você está salvo. Porque a gente pode perder a salvação? Pode. Se você não vive a palavra, se você não vive os ensinamentos de Cristo, você perde. E nós não queremos perder a nossa salvação. E Deus não quer que a gente perca a salvação. Se Ele enviou o Filho dele que morreu por nós, por nada, não foi. Então, Paulo está escrevendo para a igreja de Colossenses, de Colosso, e dizendo isso, da reconciliação. E havendo, no 20, né? E havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele quem? O sangue foi derramado por meio de quem, igreja? Jesus, né? Por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Jesus, ele veio reconciliar todas as coisas, quer na terra e quer no céu. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 2, ele vai falar da plenitude cristã. Ele quer dizer que em Cristo nós temos tudo o que precisamos para a vida de fé, para viver em fé, em Cristo. Por isso que a plenitude está nele, porque nele nós temos tudo para viver a nossa fé, para não vacilar, para não desistir, para não desanimar, é nele. A gente vai ver no 2, 9 e 10, ele diz assim, porquanto nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a divindade de Deus, né? Também nele, assim, aperfeiçoados, também nele estáis aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, nós estamos aperfeiçoados nele. Por isso ele diz, né? Paulo diz, ele escreve, mas quem é o próprio Deus que fala, né? Em mim, tudo podeis, porque nele nada podemos. E nele nós somos mais do que vencedores. Porque nele, a plenitude é dele. Aí Paulo nos alerta nisso, né, da plenitude de Deus, a plenitude que nós devemos viver. Paulo também alerta sobre os cuidados com a filosofia humana. É isso que nós acabamos de falar. Existe muito ensinamento do homem, mas nós precisamos ter o ensinamento dos céus.
E o ensinamento do céu é através da palavra de Deus, através da palavra que é a verdade, que é a Bíblia. Essa é a palavra, essa é a verdade, porque a Bíblia é o próprio Deus falando. E tem a filosofia humana, os falsos ensinamentos, as tradições humanas. Às vezes as pessoas querem viver tradições de família, e esquecem do Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho de Cristo, não aquilo que o homem quer nos ensinar, porque hoje a gente tem que engolir tudo que a sociedade quer que a gente engula, mas nós temos o ensinamento de Cristo para saber aquilo que é bom e aquilo que não é. Conhecei tudo, mas reter o que é bom. Então, desprezar a filosofia humana, que a gente tem várias, né? Vários ensinamentos, né? Que as pessoas veem usando a Bíblia de maneiras erradas, de maneiras que não convém. Isso aí é o quê? Heresia, né? E ele fala da heresia que estava tomando conta da igreja. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente quer se comportar como pessoas do mundo, quer fazer as coisas que o mundo faz. E nós sabemos que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo. E nós precisamos aprender mais de Deus para viver as coisas do reino de Deus, deixando as coisas daqui da terra. E ele fala nisso, a gente pode também ver em Colossenses 2:8. É o que nós acabamos de falar, né? Cuidando que ninguém vos venha a enredar em filosofia e nas sãs sutileza, conforme a tradição do homem, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele fala assim, enredar quer dizer nos enganar, nos envolver sutilmente, né? A gente tem uma religião que usa o evangelho, né? Mas ele dá o segundo evangelho. Só existe um evangelho, não é isso? Segundo o evangelho. Vocês devem estar sabendo do que eu estou falando, da outra religião, segundo o evangelho. Pega algumas palavras soltas e criou um segundo evangelho, mas existe só um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Há várias traduções, mas para facilitar a leitura. Mas o evangelho é único, não existe outro evangelho. Os mortos não podem falar, os mortos não podem profetizar, porque está negando a palavra de Deus. A palavra diz que depois da morte jaz o juízo. Nós estamos dormindo, então não tem nada de revelação. Mas são os rudimentos do mundo, a filosofia do mundo. E se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, a gente se deixa levar, se deixa confundir. E ele está nos chamando isso, né? Ter cuidado, que ninguém vos tenha enredar com filosofia e vã sutileza, conforme a tradição do homem, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Glória a Deus. No capítulo 2. A gente pode depois pegar o capítulo 2, de 8, aí vai até o 23, que ele tem mais coisa para pregar, mas a gente não, para falar, mas a gente não pode se estender tanto, né? No capítulo 3, Paulo fala da vida transformada, né? Capítulo 3, ele fala da vida transformada. Que vida transformada é essa? Da vida cristã. Quando eu recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, minha vida transforma, porque eu recebo também de Deus o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é que trabalha em mim, muda. Irmão, quando eu não era do mundo, eu usava uma argola desse tamanho. Tudo que era do hippie eu achava lindo, né? Não é que é feio, mas é exagero, né? Os argolão, as pulseironas, né? Eu não tinha tatuagem, eu não tenho essas coisas, mas eu gostava de argolão, né? Gostava de roupa decotada, né? Mas Deus vai mudando a gente. É o Espírito Santo. A gente começa a não aceitar nós mesmos com aqueles vestes. Nós começa a não aceitar nós mesmos com determinados hábitos. Aquele que bebe vai deixar de beber. Aquele que mente vai deixar de mentir. Aquele que gosta de usurpar a coisa dos outros, né? Apanhar que não é seu, vai deixar. Porque é uma transformação. Então a gente passa a viver uma nova vida. Nós passamos a viver uma nova vida em Cristo. O cristão deve abandonar o velho homem e viver segundo o Espírito. O Espírito vai nos conduzindo, vai nos orientando. E quando a gente faz alguma coisa que não condiz com o Espírito Santo, a luzinha acende. E nessa hora a gente tem que pedir perdão ao Senhor. Às vezes a gente
grosseiro com o irmão. Às vezes a gente não tem paciência. Hoje não, quando a gente vivia no outro mundo. Mas nós fomos mudados, transformados, e nós temos que viver essa transformação em Deus, através do Espírito. Colossenses 3, de 1 a 3, ele diz, olha: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assim, assentado à direita do Pai. Cristo está sentado à direita do Pai, lá no alto. E nós precisamos buscar as coisas lá do alto, esquecendo aqui. A palavra diz que nós devemos esquecer a velha criatura e viver uma nova vida em Cristo, porque Ele mesmo diz que Ele nos muda, né? Ele nos transforma. Ele diz que, né, de nós Ele não se lembra mais, nosso pecado Ele não se lembra mais. Agora nós somos renovados em Cristo, transformados em Cristo e vivemos para Ele, amém? Fazendo a vontade dEle. No 11 ele diz: no qual não podeis haver grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todo. Então, Cristo é tudo em todo. Ele é tudo em todo o universo e é tudo em todos nós. A plenitude dele em nós. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz aqui no capítulo 3: revesti-vos, pois, como eleito de Deus. E aí ele vai dizer, eu vou ler aqui porque tem uma parte que é muito interessante. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena. Qual é essa natureza? Olha que ele fala, que nós vivíamos antes: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza e idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus, e sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, né? Então, não era prostituta. Gente, a gente fala prostituição, não é aquela pessoa que está lá fazendo prostituição com homens, não. A prostituição é adoração a outros deuses, é você colocar alguém acima de Deus na sua vida. Você está prostituindo, porque nós somos a igreja de Deus, né? A noiva dele. Se nós somos a noiva dele e vamos fazer adorar um outro Deus, está prostituindo, porque a noiva que está com seu noivo, se ela vai olhar para outro homem, ela não está prostituindo? Então a gente tem que entender, prostituição é isso. Até o carro que você gosta mais do que outras coisas, o futebol que você deixa de vir para a igreja para assistir o futebol, entendeu? Então você está colocando Deus acima. Isso é prostituição, porque você está traindo o noivo. Então a gente tem que entender, prostituição é isso, não é vida fácil. Coitada delas, que às vezes está com aquela vida nem porque quer, porque o mundo levou a isso. Nós temos que ter misericórdia por ela, resgatar, assim como Jesus resgatou Madalena e outras mais. Mas às vezes a gente está apontando o dedo. Amém? Glória a Deus. E essa virtude aqui que ele fala: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, que é a mesma coisa, né? A prostituição e a idolatria é a mesma coisa. A gente vai encontrar isso em Gálatas, quando ele vai falar do fruto do Espírito. Não é isso que nós devemos ter, a natureza de Cristo. Amém? Ele também fala, né? Cultivar a virtude e nos instrui sobre as relações familiares. Também está no versículo 3, que ele vai falar da relação da família. O esposo ser submisso, a esposa ser submissa a seu marido, assim convém ao Senhor. Mas também o marido amar a vossa esposa e não trateis com amargura. A gente vê os maridos, às vezes, são tão brabos, tão grossos com a esposa, não tem um pingo de delicadeza, não respeita, não valoriza, né? Tem marido que diz assim: você fez o que hoje? Quando a esposa não trabalha, vai ficar no lugar dela o dia todo fazendo as coisas de casa, mas não valoriza. E ele está dizendo aqui, né? Deixa eu repetir. Marido, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Não deixe ela magoada, não chame ela de feia, não diga que ela está maltratada. Procure contribuir para que ela
possa se cuidar. Porque ela não tá, às vezes ela não se cuidou porque é tanta coisa que não deu tempo. Aí quer agradar o marido, quer agradar o filho e esquece dela. E o marido que está ali para contribuir, contribua na casa. Ajude, divida as tarefas, porque ela vai ter tempo também para ela. E quando tiver condições, facilite o dinheirinho para ela ir no salão, fazer a unha, fazer o cabelo, dar um cortezinho desse aqui, ó. Esse foi Jesus que pagou para mim, né? Porque meu marido é ele, né? Então ele paga para mim, né? Então, porque ele quer me ver bonita, não é para homem, é para ele. Então o marido tem que ser isso, cuidar da sua esposa com amor, com carinho, agradecer, elogiar. A comida está gostosa, pode estar salgada, queimada, mas está uma delícia. Porque o trabalho, às vezes esqueceu, foi lá estender a roupa, quando veio correndo, o fogo foi mais rápido, pegou um pouquinho a comida, pegou o arroz, esse arroz queimado, não é assim não, gente. Ele está dizendo que nós devemos amar, assim como ela submissa. Submissão não é ser escrava, não. É ser amorosa, é ser cuidadora, é ser aquela mulher lá de Provérbio 30, né? Aquela mulher que cuida da casa, aquela mulher que zela pelo seu marido, aquela que não quer que seu marido saia sujo, preocupado que alguém vai olhar ele. Não vou deixar ele arrumado não, porque outra vai olhar, não. Cuide do seu marido, que você vai ser elogiada. Isso que é submissão, e Paulo fala nisso, né? Cuidar, e aí ele fala também dos filhos. Filho, obedecei em tudo aos vossos pais, pois é agrado diante do Senhor. Então, no dia de hoje, né, que é o dia dos pais, que o pai seja homenageado pelos teus filhos, né? Os filhos que estão aqui, respeite teus pais, ligue, procure saber como eles estão, porque às vezes a gente pensa que eles estão bem, porque a gente acha que tudo está bem. Não está doente, não está acamado no hospital, está bem, mas às vezes não está. E a gente precisa ter esse cuidado com o nosso pai, com a nossa avó, que é a segunda mãe, com o nosso avô, que é o segundo pai. E aquele pai também que não é biológico, mas é pai porque cuidou, porque zelou, porque educou. Então, ele faz isso. E ele diz também aos servos, para que tudo que nós venhamos fazer com amor, em obediência. Então, você vê a instrução que Paulo dá para a família. E ele está dando para nós hoje. Então, às vezes, você pede uma pessoa para fazer uma faxina na sua casa e maltrata. E acha que aquela pessoa tem que estar à sua disposição. Às vezes, aqui nós não temos uma secretária do lar, porque as condições não tem. Mas um dia, se Deus permitir, seja dócil, porque é uma companheira. Assim como ela precisa do trabalho, do dinheiro, mas você precisa do trabalho dela. Então, honre. Né? A gente precisa honrar. E às vezes a gente não honra, porque está ali servindo, você acha que tem que maltratar, não é assim não. Então, eu sei que não estou falando para a igreja de São Gonçalo, não. Né? Mas aqui está na mídia, então quem está nos ouvindo na mídia, né, possa chegar até essa pessoa, essa instrução de Paulo, né, obedecer, para cuidar bem do seu Senhor. Mas ele fala também o servo, obedecer em tudo vosso Senhor, segundo a carne, não sirva apenas sobre vigilância, visando tão somente ganhar, né, do homem, mas em gentileza de coração. E isso é temer ao Senhor. Então, tudo que a gente vai fazer, então aqui a gente não tem ninguém que sirva alguém numa casa de família, mas nós temos o nosso trabalho. Eu não tenho, que sou aposentada, mas tive. Mas no nosso trabalho a gente tem que respeitar o nosso chefe, o nosso horário, não ficar preocupado que vai bater o cartão de ponto, não. Chegue no horário, independente do que o cartão de ponto vai acusar que você foi trabalhar ou não. Não dê atestado falso, porque isso aí você está mentindo, está contra a natureza de Deus. Então tem essas coisinhas. Não vou arranjar um atestado falso porque hoje não quero ir trabalhar. Não pode. Então, ele está dizendo isso, né? Obedecer em tudo vosso Senhor. Não servindo apenas sobre vigilância, sobre, né, aquela você corrigir, está ali olhando, está ali cobrando. Não faça, para que ele também possa se agradar de você e valorizar o seu trabalho. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a transformação da vida. E também ele fala aqui, não abandonar os vícios. Fazer aqueles vícios mal que nós temos, né? Não só o vício da bebida, do cigarro, do jogo, mas outros vícios também, que cada um sabe que tem. Ele está dizendo que nós devemos abandonar, fazer morrer essa natureza terrena. Tá? No 3:5, quando ele diz aqui, olha,
portai-vos, vós, com sabedoria para os quais, para o que são de fora. Não é isso, não. Fazer... 4, 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as... Mas eu queria falar ainda é do 3. Abandonar os vícios, está no 3, 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, ali, né? Por essas coisas que vem a ira de Deus. No 11 ele diz, no qual não pode haver... Não, vamos ler tudo. Ora, nesta mesma coisa andais vós também. Nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Quer dizer, no outro tempo, quando nós éramos ímpios, quando a gente vivia no mundo, nós fazíamos isso. Agora, porém, aí ele vai dizer no 8, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, indignação, da maldade, da maledicência, de língua obscena no falar. Aquele que diz palavrão, né? Tem pessoas que dão uma palavra e 10 em palavrão. Falam uma coisa, dá tanto nome, né? Ele está dizendo, vivíamos antes. Pode ser que antes também a gente nem praticava isso, mas entre algumas coisas que está aqui, a gente fazia. Né? Não tem o hábito de dar palavrão, porque na minha casa ninguém dava palavrão. Mas tem pessoas que tem família até que tem costume, dentro de cada um conversando com o outro, dá palavrão. Acha que é normal, mas ele está dizendo que isso aqui, né, é linguagem obscena. Tem pessoas que falam fazendo gestos também obscenos. Então ele está dizendo, antes fazíamos, hoje não. Você vê o cuidado de Deus e o cuidado de Paulo para a igreja de Colossenses, né? Ele também fala de cultivar a virtude, que está também no 3,12. Cultivar a virtude, reverti-vos, pois, como eleito de Deus, falando do Espírito, né? A gente tem que falar em Espírito. A gente vai ver isso em Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus santo e amado, em termos afetuosos, de misericórdia, de bondade, de longanimidade, de mansidão, né? Isso que a gente falou que está em Gálatas 5:22, que é o Espírito do Espírito. E ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-os mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Às vezes a gente fica guardando sentimento. Então, vai perdoar para que Deus também nos perdoe. Porque senão não há uma mudança. Senão não estou revestido como eleito de Deus, do Espírito Santo de Deus. Se eu estou guardando mágoa no meu coração, mágoa não é de Deus. Se Ele veio nos perdoar, se nós não merecíamos, Ele deu a vida por nós, por que eu não vou perdoar o irmão? Se eu vou comparar a minha vida diante de Deus, quem é mais errado? O irmão comigo ou eu com Deus? Então a gente tem que voltar a esse sentimento, né? E Ele, pela misericórdia dEle, Ele nos perdoou, redimiu dos pecados. E Ele fala isso conosco, né? Perdoai uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, amar de toda maneira, não importa como. Se magoou, ore por ele. Ore para que Deus também trabalhe no coração dele ou dela, para que haja essa mudança, para que a gente possa viver o amor de Deus. Não em sentimentos ruins, amargos, porque isso não é de Deus. Está vou ler até. Aí ele diz aqui no 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cântico espiritual, com gratidão em vosso coração. Ter o coração grato a Deus. Mas como é que o meu coração está grato a Deus se eu estou ainda com ressentimento do meu irmão, guardando mágoa, guardando rancor? Não está sendo grato a Deus. Se Ele está mandando eu perdoar e eu não perdoo, eu estou guardando ressentimento, eu não estou com o meu coração agradecido a Deus. E Ele diz que nós temos que ter um coração grato a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Viver em espírito.
Isso ele fala também de cultivar, né? A instrução da família, como nós falamos. E no capítulo 4, ele vai falar, Paulo vai nos instruir a prática da oração. Ele diz: preservai na oração, vigiando com amor e ações de graça. Está em 4:2. Aqui, 4:2. Tudo isso tem em Colossenses, viu? A gente está estudando o livro de Colossenses. Observai ou preservai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, quer dizer, por ele, né, que estava falando, né? Então, por nós, então ele está dizendo o quê? Suplique também pelo teu irmão, ore pelo teu irmão, porque Paulo estava pedindo aos irmãos de Colossenses que orasse por ele e pelos os colaboradores dele, né, que levavam a palavra. Então, ore por aquele que está trazendo a palavra, pela nossa pastora, pelos líderes da casa, pelos os oficiais da casa que estão como obreiro e outras funções. Então ele diz: ore também por nós. E vigiando sempre em ações de graça, quer dizer, sempre sendo grato. E ele fala também da sabedoria. E ele diz que nós devemos nos portar com sabedoria para aqueles que estão de fora. Então, nós estamos aqui, nós conhecemos a palavra, mas o irmão que não conhece ainda, às vezes a gente quer botar a palavra de goela, de qualquer forma. Ele diz que nós devemos o quê? Tratar com sabedoria. E aí a gente vai ver isso em Gálatas 4, 5 e 6. E ele diz: tratai com sabedoria e aproveitai as oportunidades. Então, quando nós estivermos em um grupo de pessoas que não conhecem a Deus, nós não vamos discriminar, não vou sentar ali não. Sente junto, puxe conversa e aproveite para levar o evangelho. Porque aí você está acolhendo ele. Como é que eu vou afastar? Ah, é de tal seita. Não quero nem passar perto, não quero nem ir. E depois você quer levar a palavra de Deus, como? Ele vai dizer: nem fala comigo, vira a cara quando me vê. E a gente tem visto muito isso, as pessoas cobrando do crente esse amor. E a palavra diz que para Deus não há acepção de pessoas. Nós precisamos ter esse amor. Vamos ver o que fala da sabedoria, está aí em Colossenses 4, 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. As vossas palavras sejam sempre agradável, temperada com sal, para saber como deve responder a cada um. Né? Então, a gente tem que ter a palavra com sal, a palavra de amor. Não assim, de arrogância, né? Porque eu conheço a Bíblia. Que a Bíblia fala isso. Mas nós não conhecemos não, nós estamos aprendendo. Nós estamos estudando. Ele diz que nós devemos estudar e prosseguir, aprendendo, até nós chegarmos à estatura do varão perfeito. Então, nós temos que ter moderação no falar com o outro. Nós temos que ter o cuidado. E é por isso que ele diz que nós devemos buscar a sabedoria. E Tiago fala que nós devemos buscar a sabedoria de onde? Quem quer sabedoria, busquem Deus. Ele dá. Tiago fala isso, né? Então, Paulo está dizendo aqui da sabedoria. Em tratar o outro que está de fora. Em saber evangelizar com amor. Não cobrar, não censurar. Não, né, vai numa casa, está cheio de imagem. Aí a gente já quer mudar, já quer que a pessoa tire as imagens. Não, vamos respeitar, mas vamos falar com ele. Pega o texto de Isaías, que diz, né? Não tem olho, mas não vê. Tem ouvido, não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não pega. Então vamos levar o texto de Isaías e falar, mostrar por que não deve. E explicar o que é a idolatria. Mas isso não, a gente vai chegar na casa de uma pessoa no mesmo dia falar isso. Com o tempo, com a amizade, você vai conquistando. A gente pode falar sobre isso. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ainda no capítulo 4, Paulo fala das instruções da prática da oração, como a gente viu, da sabedoria e do testemunho. Ele quer dizer que nós precisamos dar testemunho de Cristo. Falar de Deus, dizer aquilo que Deus fez na nossa vida, a transformação que houve em nossas vidas. E a transformação que a gente tem vivido cada dia. Mesmo na nossa casa, mesmo que todos não sirvam ao Senhor, mas a gente vê como Ele nos respeita, como Ele aceita aquilo que a gente está falando, porque Ele crê que existe um Deus. Mas porque nós temos sabedoria no falar com eles, né?
E Paulo fala disso. A gente vai também ver o 4, 7 a 9, quando ele diz aqui, olha. Não, aqui é do testemunho, né? Que ele diz assim, no 4, 7 a 9, quando Paulo diz que Timóteo, né? Que Tiquino, ele vai dar o testemunho de Paulo, falar o que está acontecendo. Aqui ele diz assim: quanto à minha situação, Tiquino, irmão amado e fiel ministro, conservo do Senhor, tudo vos informará. Então ele vai dar testemunho de Paulo, né? Porque Paulo estava preso. Paulo não podia dar testemunho lá no Colossense, na cidade de Colosso, porque ele estava em Roma. Mas aquele conservo dele, aquele colaborador deles, que conhecia toda a vida de Paulo, a situação que Paulo estava passando, ele estava levando testemunho autorizado por Paulo. Para quê? Para abater a igreja? Para edificar. Você acha que a situação que a gente está passando na igreja aqui é para nos abatermos? Para nos edificar. Para saber em quem nós cremos. Não é no homem, não é na palavra do homem, mas naquilo que Deus fala conosco, daquilo que Deus tem para nós. E nós, pela fé, nós cremos que Deus tem muito a fazer pela nossa igreja. E por nós também, que nós só precisamos nos mantermos fiel a Ele. Não é fiel à pastora, claro que ela está aqui, nós temos que estar sendo fiel também a ela, mas acima dela, fiel a Deus. A Ele, que a promessa é dEle. O querer, o efetuar é de Deus. E o que Ele vai fazer, só Ele sabe. E nós cremos que vem dEle o melhor, porque Ele diz que os olhos não viram, o coração não desejou, não chegou à mão do homem aquilo que Deus tem para nós. E nós cremos na misericórdia do Senhor, do favor do Senhor nessa igreja, que grandes coisas o Senhor fará. Então não se obtenha de fazer evangelismo, não se obtenha de falar do Senhor, não se obtenha de apresentar a tua igreja, de convidar, porque quem vai fazer a obra é o Senhor, como Ele está fazendo. De manhã foi lindo a EBD, um gato pingado, mas foi lindo. Por quê? Porque Deus opera, não importa a quantidade de pessoas, importa que o Espírito de Santo dele está aqui, ele vai falar com quem quer ouvir. A igreja quer ouvir? Então ele está falando. Aquele que não quer ouvir não vem, porque está olhando para o homem, está olhando a circunstância. E nós não devemos nos apegar a isso, nós devemos nos apegar a Cristo, porque a salvação vem dele. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E nas saudações finais, aqui no capítulo 4, Paulo, né, ele fala da sua igreja, da carta aos Colossenses, mas ele pede para que essa carta seja lida também na igreja de Laodiceia. E a gente vai ver que Paulo, ele fala muito da igreja de Laodiceia. A gente vai ver que ele fala no capítulo 2, no 2:1, ele fala, já no finalzinho, quando ele diz aqui, olha, gostaria, pois, que submetesse grande luta, venho mantendo por vós e pelos laodicenses. Então Paulo está dizendo que ele está vivendo uma luta, não só pela igreja de Colossenses, mas também pela igreja de Laodicense, a igreja de Laodicenses, né? O Colossenses 2, já no B, né? Que ele vai no finalzinho, quando ele fala. Capítulo 2, 1, no finalzinho do 1. Que ele fala, é o que ele diz, né? Tem uma grande luta, com grande luta venho mantendo, né, por vós e pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face. Quer dizer, ele não estava lá. Gente, a intercessão, às vezes você não sabe o trabalho da intercessão, um grupo ou um ministério está lá, aí a gente não parece que não está vendo nada, mas existe intercessão na igreja? Existe. Que está orando? Tá. Que está jejuando? Tá. Que está
colocando diante de Deus? Está. Não só pela a igreja física, mas pela igreja, a eclésia, que somos nós, noiva do Senhor. A igreja ora. Então, ele fala nisso. E Paulo estava lá lutando para que tanto os colossenses como os laodicenses, eles não viessem absorver os ensinamentos daquele lugar. Aprender as práticas místicas, a filosofia humana. E ele fala da igreja de Laodiceia, os laodicenses, né? E ele manda um recado, ele diz: essa carta está enviada para vocês, mas leiam lá na igreja de Laodicenses, nos laodicenses. E a gente vai ver 4,17, quando ele diz aqui, olha, 4,17. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Olha o que ele está dizendo. Arquipes era um outro colaborador de Paulo que estava em Laodiceia, tomando conta da igreja de Laodiceia. Então, ele disse: avise a ele para ter cuidado, né? Está atento ao ministério que Deus deu a ele. Então, o ministério não é dado pelo homem, né? Houve uma consagração minha como presbítera, do evangelista, do obreiro, que era obreiro Edmundo, como evangelista, né? Da diaconisa Cristo como evangelista. Aí, a pastora escolheu. Mas veja que Paulo está dizendo aqui: quem é que deu o ministério? Deus. Porque antes dela escolher, Deus falou a ela na oração dela. E às vezes a gente não entende. Por que fulano foi, cicrano não foi? Pergunte a Deus. Porque nem fulano que foi não sabe. Mas é Deus, né? Entendeu? Então é Deus. E Paulo está dizendo a ele aqui, Aquino: fique atento, porque para não também nos deixar se envolver por essa instrução, por aquilo que estava acontecendo na igreja de Colosso, mas também estava acontecendo em Laodiceia. Estava acontecendo em Laodiceia. E aqui eu trouxe assim falar um pouquinho da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela ficava na região da Frígida. E essa cidade, no sudeste da Turquia, ficava próximo à cidade dos Colossenses. Então, era a igreja praticamente próxima à cidade. Digamos assim, Salvador com Feira, ou outro, né? Ficava próximo. Então, como é o nome? A religiosidade, a filosofia humana estava também ali. Então, Paulo, ele muito preocupado com o que estava acontecendo, o que poderia acontecer na igreja, da igreja se esfriar, da igreja se envolver com outras crenças, entendeu? E os colossenses também, e os laodicenses também. E a igreja de Laodicense era muito pior, porque era uma igreja rica, era uma igreja próspera, é uma igreja que, especialmente nos tempos, naquele período do Império Romano, ela era um centro bancário e o centro comercial, que vivia lá na Turquia, na cidade, na província de Roma. Então estava envolvido com o romano, com as práticas romanas. E a gente sabe que as práticas romanas eram, né, berrantes, as coisas que eles faziam. E eles estavam ali, né? E Paulo fala, era uma igreja, por si só, ela produzia tecido de lã negra. Esse tecido era muito valorizado na época. Os laodicenses, eles tinham uma escola de medicina. Imagina, é uma cidade muito rica, então ele se sentiu o máximo, né? Tinha uma escola de medicina. Tinha o aqueduto dele, que fazia produzir água quente, o aqueduto dele, né? Então, os laodicenses, você vai ver que ele está mencionado na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, 2, no capítulo 4, 13, que vai de 13, e ela vai também ser lida, né, lembrada na profecia de João,
quando Deus faz a revelação, e é uma das igrejas que Deus dá uma palavra dura a ela, porque ele se sentia demais, ele se sentia rico, então ele achava que a riqueza dele era tudo, né? E aí Paulo fala para ele, manda carta para ele, também para a igreja. Em Apocalipse 3,14, o Senhor vai falar da igreja de Laodicense. Quando ele diz aqui, né, 3,14, você vai ver que a igreja que recebe nas cartas é a que recebe a mensagem mais dura, por causa da arrogância deles. Que ele, é como se, com o dinheiro que eles tinham, não precisasse de Deus. E aí, né, Apocalipse 14, 3,14. 3,14, deixa eu ver. 3,14, que ele fala da igreja de Laodicense. Aqui, ó. Ao anjo da igreja de Laodicense escreve: esta coisa diz o Amém, que é Deus, né? E a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus, está falando de Jesus, né? Ele diz: conheça as tuas obras, que nem são frias nem quente. Quem dera fosse fria ou quente. Assim, porque és morna e nem és quente nem fria, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Olha que profecia dura. Foi a revelação de João, de Deus a João, naquela época, lá em Apocalipse. Mas Paulo, muitos anos antes, já escrevia a carta também para os colossenses, por causa dessa situação deles, né? Por ele se sentir grandioso demais, pelas condições financeiras que eles viviam naquela época. E Deus fala isso. E no capítulo 3,15, ele vai dizer, né? Conheça 4,15. Conheça as tuas obras, que não são quente nem fria. E ele diz: quem dera fosse fria. Será que a igreja de São Gonçalo está quente ou fria? Como é que nós estamos? Nós estamos quente ou frio? Porque ele disse, né? Está pronto a vomitar. Aqueles que ficam, por qualquer motivo, não está vindo à igreja. Vou assistir aqui mesmo. Qualquer motivo, deixa até de frequentar a igreja, deixa até de congregar. E aí ele pergunta, né? E a igreja de Laodiceia estava assim, não estava crente, não estava fazendo a obra, estava. Né? Era uma igreja, existiam pessoas ali fazendo obra, mas eles não estavam dentro do propósito do Senhor, dentro da obediência ao Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso. E essa carta fala disso, né? Eles achavam rico, eles se sentiam autossuficiente, mas só existe um que é autossuficiente, que é Cristo, porque nele são todas as coisas, não é isso? Nele são todas as coisas. Aí Jesus dá um recado a ele no 17: pois disseste, sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Aí o próprio Deus fala para ele: e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, às vezes a gente se pensa que é demais, mas para Deus nós somos infeliz, miserável, cego e nu, porque nós estamos, né, buscando as coisas que não é de Deus, mas nós precisamos focar nossa vida em Cristo Jesus. E aí Deus dá um conselho a eles, né? Compre de mim, de Deus, né? Ouro fino, vestidura branca e colírio, porque eles também fabricavam colírio. Então Deus usa os argumentos dele, quer dizer, o produto dele, aquilo que fazia dele se sentir arrogante, né? Compre ouro refinado, porque eles eram prósperos. Mas Deus está dando um ouro refinado, que é a palavra dele, que nos fortalece, que nos enriquece verdadeiramente, né? Vestidura branca, eles faziam o quê? Eles faziam roupa preta, né? Que lã preta. E Deus diz a ele: faça a vestimenta branca. Mude suas vestes. Não é a vestimenta física, é espiritual, né? E colírio para os olhos, é o colírio de Deus, que é a palavra dele para nossas vidas hoje. Então, que ele nos revista com as vestimentas brancas,
que nós possamos nos apresentar a Ele com revestimenta branca, com o colírio que vem de Deus, para limpar nossos olhos espirituais, para que a gente venha enxergar a grandeza de Deus, entender o poder de Deus na nossa vida, né? E o ouro refinado, que é o ouro de Ofim, é o puro ouro. E Deus está nos falando isso hoje, porque a palavra diz, né? A gente leu no versículo 1:17, é Ele antes de tudo e de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Nada está além de Deus, do poder de Deus, nada. Em Deus tudo subsiste, porque Ele é todas as coisas. Amém, igreja? Amém. Que Deus abençoe, né? Que a gente possa pegar. É bom que a gente venha para a igreja. Eu estava até vendo uma administração do ele é o quê? Ele é apóstolo, reverendo Hernandes, né? Ele falando que os crentes, eles vão para a igreja, para um culto, não leva o lápis, não leva a caneta, não escreve nada. Que nós precisamos ser crente metaberel, anotar tudo e buscar na palavra, para poder a gente até confirmar se aquilo que está sendo ministrado é a palavra de Deus. E por isso que a gente é enganado, porque a gente não faz isso. Mas nós precisamos, com a igreja, ter esse hábito. Traga seu papelzinho, anote os versículos, estude, para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco. Amém? Que Deus abençoe grandemente, que Deus dê uma semana de bênção, de paz, prosperidade. Que o favor do Senhor alcance cada um de vocês. E que Deus abençoe na necessidade de cada um, crendo que nós temos um Deus que provê todas as coisas. Amém? Glória a Deus, minha pastora. Vamos aplaudir nosso Deus. Enquanto ela falava, eu lembrei de uma coisa que ocorreu essa semana. Na hora que eu estava indo, no dia que eu estava indo buscar o vestido para o casamento de Dayana,